Dona Sofia, uma avó de 78 anos do interior de São Paulo, dedicou toda a sua vida a criar 5 filhos sozinha, construindo com suor e sacrifício um lar e acumulando bens para lhes garantir um futuro. Contudo, após transferir tudo o que conquistou, a casa, o sítio e a poupança, para eles, esperando uma velhice tranquila e cercada de amor, ela se vê mergulhada em um silencioso e doloroso abandono, onde o eco dos cômodos vazios e a ausência dos filhos se tornam sua única companhia. Se você busca histórias que tocam a alma, que nos fazem refletir sobre a vida e as complexidades das relações humanas, e que nos inspiram a encontrar força mesmo nas adversidades, então este é o lugar certo para você. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho e embarcar conosco nesta jornada emocionante. Sua presença é o que torna este espaço ainda mais especial. O eco era o som mais ensurdecedor na casa de Dona Sofia. Não era o eco da ausência de barulho, mas o eco da ausência de vida. Cada passo seu pelo assoalho frio da sala de estar ressoava como um lamento, amplificado pelas paredes que antes vibravam com risadas, discussões animadas e o burburinho constante de uma família grande. Agora, a melodia era de um vazio gelado, uma sinfonia de solidão que apertava seu peito como um nó. Sentada na poltrona de balanço, presente dos filhos em um Natal distante, Dona Sofia, aos 78 anos, sentia o peso de cada um dos seus anos. Seus cabelos, outrora castanhos e rebeldes, eram agora uma coroa prateada e fina, emoldurando um rosto marcado pelas rugas profundas da experiência, do trabalho árduo e, mais recentemente, de uma dor silenciosa que se instalara em seus olhos castanhos, antes tão cheios de vivacidade. Os dedos finos e nodosos, que um dia amassaram pão, cuidaram de feridas e costuraram sonhos. Tremiam levemente enquanto ela segurava uma xícara de chá de camomila, o calor mínimo incapaz de aquecer a alma. Há apenas 6 meses, a vida ali era diferente. Não que os filhos estivessem presentes diariamente, não. Eles tinham suas próprias vidas na capital, a algumas horas de distância. Mas o sítio, a casa grande no interior de São Paulo, no município de Cerqueira César, sempre fora o ponto de encontro, o porto seguro. Feriados, aniversários e até mesmo um simples domingo de sol eram convites para o retorno de Mariana, Pedro, Beatriz, Gabriel e Helena. A geladeira era abarrotada de quitutes, o fogão a lenha exalava aromas de comida caseira, e o jardim, seu grande orgulho, era um tapete vibrante de cores e perfumes. Mais 6 meses. 6 meses desde que a escritura da casa, a do sítio e os documentos da poupança de uma vida inteira de sacrifícios foram assinados. Com a caneta em punho, a mão de Dona Sofia não hesitou. Seu coração transbordava de uma mistura de orgulho e alívio. Ela havia feito o que considerava certo, garantir o futuro dos seus 5 filhos, a quem criou sozinha desde muito jovens, após o falecimento precoce de seu marido, José. Agora sim, posso descansar, ela pensou, com a ingenuidade de quem confia cegamente. Eles vão cuidar de mim como eu cuidei deles. Vou viver minha velhice tranquila, cercada de amor e gratidão. Que doce e amarga ilusão. A transição foi sutil no início. As visitas, antes semanais ou quinzenais, tornaram-se mensais. Depois, esporádicas. As ligações, antes carregadas de "Como a senhora está, mãe?", transformaram-se em rápidas chamadas cheias de pressa, desculpas esfarrapadas sobre reuniões, trânsito, cansaço. As promessas de "Mãe, a senhora precisa ir passar uns dias lá em casa", evaporaram no ar como a neblina matinal sobre o campo. Dona Sofia tentou, com a paciência que só uma mãe possui. Ligava para Mariana, a primogênita, forte e decidida. "Filha, a senhora vem no próximo final de semana? Estou com saudade." A resposta era sempre a mesma, dita com uma voz que parecia já distante, como se estivesse do outro lado de um túnel. "Ah, mãe, está tão corrido aqui. O trabalho, as crianças. Quem sabe no outro mês? A senhora se cuida, viu?" Pedro, o filho do meio, o mais impulsivo, sempre prometia um mundo e entregava um grão de areia. "Mãe, vou aí ajudar a consertar aquele telhado. Pode deixar." Nunca vinha. O telhado continuava com a telha quebrada. "Mãe,
Vou te levar para um médico na capital. A senhora está tossindo muito. A tosse de Dona Sofia persistia, acompanhada apenas pelo chá de ervas que ela mesma preparava. Beatriz, a mais doce e sensível, parecia sentir o peso da distância, mas não conseguia romper o cordão de desculpas que a envolvia. Mãe, morro de saudades. Mas sabe como é? O marido, os sogros. A senhora não se sente muito sozinha, não é? A pergunta era quase um sussurro. E Dona Sofia sentia a intenção, mas a resposta que ela queria dar, sim, filha. Me sinto a mais sozinha do mundo. Nunca cruzava seus lábios. Ela apenas dizia com um nó na garganta. Não, minha filha, eu me viro. O importante é que vocês estejam bem. Gabriel, o caçula, sempre dependente e ainda morando de aluguel, era o que mais ligava, mas suas chamadas eram sempre um pedido velado. Mãe, será que a senhora não tem um dinheirinho extra aí? Estou apertado com o aluguel e com as contas. Dona Sofia, com o coração partido, inventava que a poupança agora era dos filhos, que não tinha mais acesso. Ele nunca perguntava sobre sua saúde, sobre seus dias, apenas sobre o dinheiro que ela já não possuía. E Helena, a segunda filha, sempre a mais independente e com uma vida financeira mais estável, era a mais distante de todas. Suas raras ligações eram protocolares, cheias de formalidades. Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Alguém para limpar a casa? Posso mandar uma diarista, como se a casa fosse uma propriedade sem alma, e a mãe, um fardo a ser gerenciado. O silêncio do abandono não era apenas a ausência de vozes ou risadas. Era a ausência de cuidado, de atenção, de preocupação. Era o bolor começando a se formar nos cantos do banheiro, porque ela já não tinha forças para esfregar. Era a grama alta no jardim, porque seus joelhos doíam demais para se curvar. Era a despensa esvaziando, porque ir à feira sozinha, com a sacola pesada, tornava-se uma tarefa hercúlea. Era o telefone que permanecia mudo por dias a fio, suas esperanças murchando a cada toque que não vinha. Ela se levantou da poltrona, os ossos estalando, e caminhou até a janela da cozinha. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e roxo sobre os campos de milho que cercavam o sítio. Era uma paisagem bela, que antes a enchia de paz. Agora, parecia apenas uma testemunha silenciosa de sua desolação. Lembrou-se de José, seu falecido marido, de suas promessas de um futuro juntos, das risadas que preenchiam o ar enquanto trabalhavam na terra. Ele se fora cedo demais, deixando-a com a responsabilidade de criar 5 crianças pequenas, em um mundo difícil. E ela o fez, com suor, lágrimas e um amor que parecia inesgotável. Ela construiu tudo aquilo. Cada tijolo da casa, cada árvore frutífera plantada no sítio, cada moeda economizada, era fruto de sua dedicação incansável. E agora, tudo o que restava era o silêncio. Um silêncio que gritava o abandono. Um silêncio que se tornou seu único companheiro, fazendo-a questionar o propósito de todos aqueles anos de sacrifícios. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, e uma lágrima solitária escorreu por sua face, traçando um caminho quente em meio às rugas frias. O que ela faria? O que faria uma mulher de quase 80 anos, sozinha, com o coração partido e sem mais nada que lhe pertencesse legalmente, para reverter essa terrível realidade? O medo era real, mas algo, uma faísca minúscula no fundo de sua alma, se recusava a ser completamente apagado. Era a faísca da dignidade. Dona Sofia de Almeida sempre foi uma mulher de fibra. Nascida e criada no interior paulista, em uma família modesta de pequenos agricultores, aprendeu desde cedo o valor da terra, do trabalho e da comunidade. Seus olhos, mesmo na juventude, carregavam uma profundidade que ia além da idade, uma resiliência moldada pelas estações e pelas dificuldades inerentes à vida no campo. Sua pele, bronzeada pelo sol e pela lida, era um testemunho de sua conexão com a natureza e com o esforço físico que a sustentava. Ainda jovem, conheceu José, um rapaz vizinho de olhos vivos e um sorriso que desarmava. O amor entre eles floresceu como as mangueiras que adornavam o quintal de sua casa. Casaram-se em uma cerimônia simples, abençoada pelo canto dos pássaros e pelo cheiro de orvalho. Juntos, construíram não apenas uma casa, mas um lar, uma casa grande, de telhas coloniais e varanda espaçosa,
que cheirava a café fresco pela manhã e a bolo de fubá à tarde. O sítio ao redor era sua vida. Plantavam, colhiam, criavam pequenos animais. Era uma existência de trabalho árduo, mas plena de satisfação e amor. Em pouco tempo, a casa foi preenchida pelas vozes de 5 crianças. Mariana, a primogênita, nascida com a seriedade e o senso prático do pai. Helena, de riso fácil e temperamento artístico, que logo se tornou a mais independente. Pedro, o terceiro, com um coração de ouro e uma mente um tanto dispersa. Beatriz, a sensível e carinhosa, que herdara a gentileza da mãe. E, por fim, Gabriel, o caçula, um menino de olhos grandes e um jeito manhoso que conquistava a todos. A vida era um turbilhão de fraldas, mamadeiras, resfriados, lições de casa e intermináveis jogos de futebol no quintal. Dona Sofia, com seu dom natural para a organização e uma energia inesgotável, conseguia dar conta de tudo. Cozinhava para um exército, lavava montanhas de roupa em um tanquinho barulhenta, cuidava da horta e, à noite, ainda encontrava tempo para contar histórias e niná-los para dormir. Seu José era seu parceiro em tudo, o alicerce de sua família. Mas a vida, como o rio que corre, nem sempre segue o curso esperado. Quando Gabriel tinha apenas 7 anos, José foi levado por uma doença fulminante. Aquele dia foi como se o mundo de Dona Sofia desabasse. A dor era avassaladora, um vazio que parecia nunca ter fim. Por um tempo, ela se sentiu perdida, sem rumo, com 5 filhos pequenos e o peso de um sítio para gerenciar sozinha. Mas Dona Sofia era feita de um material mais forte que o desespero. Ela se recusou a afundar. A memória de José, o amor por seus filhos e uma força que ela não sabia que possuía a impulsionaram. Ela vendeu uma pequena parte das terras para liquidar algumas dívidas e investir no restante. Começou a produzir queijos, doces caseiros e pães para vender na cidade vizinha. Acordava antes do sol nascer e ia dormir depois da meia-noite. Seus dias eram longos e exaustivos, mas cada vez que via o sorriso no rosto de um de seus filhos, ou ouvia suas risadas, sabia que valia a pena. Ela fez de tudo para que não sentissem a ausência do pai. Comprou a primeira bicicleta de Mariana, a guitarra usada de Pedro, o material de pintura de Helena, os livros de Beatriz e a bola de futebol de Gabriel. Economizou cada centavo, investindo no estudo de cada um deles, sonhando com um futuro melhor para todos. O dinheiro da venda dos produtos do sítio era parte da renda. O restante vinha de pequenos trabalhos que ela arranjava na cidade. Costurava para vizinhas, fazia bolos por encomenda, cuidava de crianças em feriados. Ela não tinha tempo para descanso, para lazer, para ela mesma. Sua vida era dedicada inteiramente aos seus filhos. Um a um, os filhos foram saindo de casa. Mariana foi a primeira para estudar na capital e fazer faculdade de Direito. Depois Helena, que se casou e montou um ateliê de arte. Pedro seguiu um caminho de altos e baixos, sempre sonhando alto, mas sem nunca concretizar seus planos. Beatriz formou-se em pedagogia e se tornou professora. Gabriel, o último a sair, se aventurou na área de tecnologia, mas vivia sempre com dificuldades financeiras. Dona Sofia sentia a falta deles, mas a cada conquista, a cada diploma, a cada casamento, seu coração de mãe inchava de orgulho. Eles estavam construindo suas vidas, as vidas que ela havia sonhado e trabalhado para que tivessem. A casa, antes cheia, foi se esvaziando, mas era um vazio agridoce, preenchido pelas lembranças e pela certeza do dever cumprido. Com o passar dos anos, os filhos visitavam o sítio, trazendo os netos. A casa voltava a ter vida, mesmo que por alguns dias. Dona Sofia adorava aqueles momentos, a bagunça dos netos, as conversas na varanda, o cheiro de churrasco vindo da churrasqueira. Mas com a idade avançando, a manutenção da casa e do sítio tornava-se um fardo cada vez mais pesado. Os joelhos doíam, a coluna reclamava e o cansaço era constante. Foi então que a ideia da transferência de bens começou a ser ventilada pelos filhos. Não diretamente, não de forma explícita no começo. Primeiro vieram as preocupações veladas. Mãe, a senhora não acha que essa casa está grande demais para a senhora sozinha? Não dá muito trabalho? Ou, mãe, a senhora já pensou em se aposentar de vez? Deixar tudo isso de lado?
Depois vieram as sugestões mais diretas. Foi Pedro quem primeiro tocou no assunto de forma mais incisiva. Mãe, a senhora devia passar o sítio para o nome dos filhos. É uma burocracia a menos para a gente resolver no futuro. E a senhora fica tranquila, sem preocupação. Helena, com sua pragmática, acrescentou. É uma forma de organizar a sucessão, mãe. E a senhora garante que a gente vai cuidar da senhora para sempre, não é? Afinal, a senhora nos deu tudo. É a nossa vez de retribuir. Mariana, a advogada, cuidou de toda a papelada, explicando cada termo legal com paciência. É uma doação com reserva de usufruto, mãe. A senhora continua morando aqui e usando tudo, mas a propriedade já fica no nome deles, agilizando as coisas no futuro. É uma segurança para a senhora também. A ideia era que, ao passar os bens, ela teria a garantia de que seria cuidada, sem burocracias futuras. E com a poupança também dividida entre eles teriam os recursos para suprir qualquer necessidade sua. Dona Sofia hesitou por um breve momento. Era um ato de amor e de confiança imensa. Ela estava abrindo mão de todo o patrimônio material que havia construído com tanto sacrifício. Mas olhou para os rostos dos seus filhos, para suas promessas veladas de cuidado e retribuição. Viu o amor que sentia por eles e a necessidade de se sentir segura na velhice. Acreditou naquilo que, no fundo, era um desejo de sua alma, que seus filhos, adultos e independentes, finalmente tomassem as rédeas de sua velhice com carinho e gratidão. No dia da assinatura, em um cartório na cidade mais próxima, o ar era pesado de formalidades, mas leve de esperança para Dona Sofia. Ela assinou com a convicção de que estava selando um pacto de amor e segurança. Os filhos a abraçaram, disseram, "Obrigado, mãe", e a levaram para almoçar. Foi um dia feliz, um dia de alívio. Ela sentiu que uma grande responsabilidade havia sido retirada de seus ombros. A ingenuidade de seu coração não permitiu que ela visse as sutilezas, os pequenos sinais que, em retrospectiva, seriam óbvios. As visitas que começaram a rarear antes mesmo dos papéis secarem, as ligações cada vez mais curtas, a pressa nos olhos dos filhos quando ela pedia algo trivial. No momento, tudo era apenas a correria da vida moderna. Ela pensava. Mas 6 meses haviam se passado desde aquele dia, e agora, sentada no silêncio da casa, Dona Sofia não sentia mais a esperança, nem o alívio, apenas o eco do abandono. As promessas se dissiparam como fumaça, e a dura realidade se impunha. Ela havia entregado tudo, e em troca, recebeu o vazio. Os dias se arrastavam, indistintos, na rotina de solidão de Dona Sofia. O sol nascia, o sol se punha, e cada amanhecer trazia consigo a mesma promessa silenciosa de um dia sem vozes, sem risadas, sem o calor humano que ela tanto ansiava. O cheiro de café pela manhã era apenas para ela, e o som da colher mexendo na xícara era a única melodia em sua cozinha. Ela tentava preencher o tempo. Cuidava das poucas plantas que ainda teimavam em florescer perto da varanda, mas seus joelhos e suas costas já não permitiam a mesma dedicação de antes. Lia as velhas revistas de jardinagem, mas as letras se embaralhavam, e o desânimo a impedia de continuar. Tenta assistir à televisão, mas as novelas e os programas de culinária pareciam distantes, irreais, incapazes de penetrar a névoa de tristeza que a envolvia. A geladeira, que antes era uma cornucópia de alimentos, agora abrigava apenas o essencial. Ir ao supermercado tornara-se uma verdadeira expedição. Ela não tinha mais carro, e depender dos vizinhos era algo que a envergonhava. Quando Mariana vinha, o que acontecia a cada 2 ou 3 meses, com a desculpa de passar para ver como a senhora está, ela trazia uma cesta básica cheia de itens genéricos, como se Dona Sofia fosse uma instituição de caridade, e não sua mãe, a quem ela havia dado todo o seu sustento. As ligações se tornaram uma fonte de ansiedade, não de alegria. O telefone tocava e a esperança se acendia, apenas para se apagar rapidamente. Na maioria das vezes, era uma vendedora de telemarketing ou algum engano. Quando um dos filhos ligava, a conversa era sempre a mesma. "Mãe, tudo bem? Só liguei para saber se a senhora precisa de algo." A voz de Pedro era apressada, como se estivesse cronometrando a ligação. "Filho, está tudo bem. Só queria conversar um pouco. Faz tempo que a gente não se fala." "Ah, mãe, é que estou no meio de um projeto aqui."
mas fico feliz que a senhora esteja bem. Qualquer coisa, me liga, viu? E desligava antes que ela pudesse dizer mais nada. Beatriz, a mais sensível, tentava disfarçar. Mãe, estou com tanta saudade, queria tanto ir aí, mas a vida está uma loucura. Seus olhos, nas raras chamadas de vídeo, pareciam se desviar do olhar de Dona Sofia, incapazes de sustentar a verdade da distância. Dona Sofia percebia a culpa em sua voz, mas sabia que era uma culpa inerte, incapaz de gerar ação. Gabriel, o caçula, continuava sua ladainha. Mãe, a senhora não tem como conseguir um empréstimo para mim? Juro que pago de volta. É só para eu me reerguer. Ele não se lembrava que o dinheiro da poupança havia sido transferido. Ou talvez se lembrava, e agia como se a mãe ainda tivesse uma fonte inesgotável. Quando ela respondia que não tinha, ele ficava irritado, o que a deixava ainda mais angustiada. Helena, a independente, era a mais frustrante. Mãe, a senhora não quer vir morar aqui em um apartamento menor? É mais prático, e eu posso contratar alguém para a senhora. Essa casa é muito grande para uma pessoa só, como se a casa, cada canto dela, não fosse uma extensão de sua própria história, de suas memórias, de sua alma. Não, filha, esta é a minha casa. Eu não quero sair daqui, ela respondia, com a voz firme, mas o coração doendo. O ápice do desespero de Dona Sofia chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira. Ela havia acordado com uma dor forte no peito, uma pontada aguda que a assustou. Tentou ligar para Mariana, mas o celular da filha estava desligado. Ligou para Pedro, que não atendeu, para Beatriz, que não ouviu o toque, para Gabriel, que mandou uma mensagem de texto dizendo que estava ocupado demais, e para Helena, que respondeu com um: Mãe, ligue para a emergência. Não posso ir agora. Dona Sofia, tremendo, preparou um chá de boldo e se deitou. A dor diminuiu, mas o susto e a constatação da total ausência de apoio a atingiram como um raio. Naquela noite, ela não dormiu. As horas se arrastaram em um turbilhão de pensamentos. Eu dei tudo a eles, tudo. E agora? Onde está o meu lugar? Onde está a minha voz? A dor no peito, agora menos física e mais emocional, era excruciante. Ela lembrou-se de um artigo que havia lido na internet sobre idosos que sofriam abandono familiar. Na época, pensou que era uma crueldade distante, algo que jamais aconteceria com ela. Agora, via-se como uma dessas estatísticas silenciosas, uma vítima invisível da ingratidão. O medo, que até então estava latente, transformou-se em uma angústia real. Como viveria? Como pagaria suas contas? Quem a ajudaria se ela ficasse doente de novo? Na manhã seguinte, ao invés de se entregar ao desespero, algo estalou dentro dela. Não era raiva, pelo menos não puramente. Era uma exaustão profunda, um cansaço da dor, da tristeza, da humilhação silenciosa. E daquele cansaço brotou uma faísca de indignação. Não podia continuar assim. Não podia se permitir murchar como uma flor esquecida no jardim. Ela foi até a estante empoeirada da sala e pegou um velho álbum de fotografias. As páginas amareladas revelavam a história de sua vida, a juventude com José, os filhos pequenos e sorridentes, os natais em família, os aniversários com bolos gigantes. Ela viu seu próprio rosto nas fotos, mais jovem, mas com a mesma determinação no olhar. A mulher naquelas fotos havia superado a morte do marido, a pobreza, a exaustão física. Aquela mulher não se deixaria abater agora. Enquanto folheava o álbum, uma pequena propaganda de jornal, esquecida entre as páginas, caiu no chão. Era um recorte antigo, de uns 6 meses atrás, de quando ela ainda recebia o jornal diário. O anúncio pequeno e discreto dizia: Grupo de apoio para idosos. Se você se sente sozinho, negligenciado, ou precisa de orientação sobre seus direitos, venha nos conhecer. Centro de Convivência da Melhor Idade, Bem Viver. Havia um número de telefone e um endereço em uma cidade vizinha, um pouco maior, mas acessível de ônibus. Ela olhou para o papel, o coração batendo forte. Era uma possibilidade. Um fio de esperança em meio ao deserto. O medo ainda estava ali, mas a chama da dignidade, acesa pela indignação e pela dor, era mais forte. Ela não queria mais apenas sobreviver. Ela queria viver, queria sua voz de volta, seu respeito.
Queria provar a si mesma e ao mundo que não era tarde para recomeçar. Pegou o telefone, as mãos ligeiramente trêmulas, e discou o número. O som de uma voz gentil do outro lado da linha foi o primeiro raio de sol em muitos meses. A primeira vez que Dona Sofia pisou no centro de convivência da melhor idade bem viver, sentiu-se como uma estranha em seu próprio corpo. Seus passos eram hesitantes, o olhar desconfiado, e o nó na garganta quase a impedia de respirar. O local era acolhedor, com paredes coloridas, poltronas confortáveis e uma leve melodia instrumental no ar. Havia algumas pessoas idosas conversando animadamente em rodinhas, outras lendo jornais, e uma senhora de cabelos brancos ensinava crochê em um canto. O ambiente era de calor humano, um contraste gritante com o gélido silêncio de sua casa. Foi recebida por uma mulher jovem e sorridente, de nome Clara, assistente social do centro. Clara tinha olhos bondosos e uma voz suave que transmitia calma. "Seja bem-vinda, Dona Sofia. Em que podemos ajudar?" perguntou. Dona Sofia hesitou, as palavras presas. Eu vi o anúncio no jornal." Ela conseguiu balbuciar, apontando para o recorte amassado. Sobre o grupo de apoio." Clara assentiu, seu sorriso empático. "O grupo se reúne às quartas-feiras pela manhã. Hoje é terça, mas podemos conversar um pouco agora, se a senhora quiser." Dona Sofia assentiu, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a olhava com verdadeira atenção, sem pressa, sem julgamento. Sentaram-se em uma pequena sala reservada. Com os olhos marejados, Dona Sofia começou a contar sua história. As palavras saíam aos poucos, entre soluços e pausas para respirar. Falou da vida com José, dos 5 filhos, dos sacrifícios, da casa construída tijolo a tijolo, da poupança suada. Falou da transferência de bens, da promessa de cuidado e, finalmente, do abandono que se seguiu. A cada frase, o peso parecia diminuir um pouco de seus ombros. Clara ouvia atentamente, sem interromper, apenas assentindo e oferecendo um lenço de papel quando as lágrimas de Dona Sofia rolavam livremente. Ao final, Dona Sofia sentiu-se exausta, mas também estranhamente leve. "Eu não sei o que fazer, Clara. Eu não tenho mais nada. Não tenho para onde ir, e eles nem me procuram. Eu só queria ter um pouco de paz e dignidade na minha velhice." Sua voz era um sussurro de desespero. Clara segurou sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. "Dona Sofia, a senhora não está sozinha. Infelizmente, histórias como a sua são mais comuns do que se imagina. Mas a senhora tem direitos. O Estatuto do Idoso garante que o idoso tem direito à família, à convivência familiar e comunitária, à proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, crueldade ou opressão. E sim, há maneiras de reverter essa situação, de buscar seus direitos. A senhora pode reivindicar o usufruto vitalício, ou até mesmo a reversão da doação em casos de ingratidão. Há mecanismos legais para isso. As palavras de Clara eram como um bálsamo para sua alma. "Reverter? Meus direitos? Mas como? Eu não tenho dinheiro para advogado. Não tenho forças para brigar com meus próprios filhos." O medo ainda a assombrava. O grupo de apoio pode ser um ótimo começo. Lá, a senhora vai encontrar pessoas que passaram ou estão passando por situações semelhantes. E sobre a parte legal, há advogados que trabalham pro bono, ou a defensoria pública. A senhora não precisa se preocupar com os custos. A prioridade é a senhora reaver sua paz e sua dignidade. Dona Sofia saiu do centro Bem Viver com uma nova sensação. Era uma mistura de medo e esperança, de dor e determinação. A faísca havia se transformado em uma chama pequena, mas persistente. Ela decidiu que participaria do grupo de apoio na quarta-feira. O primeiro encontro do grupo foi revelador. Sentada em um círculo, ao lado de outras 10 pessoas, Dona Sofia ouviu histórias que espelhavam a sua própria. Dona Alice, uma senhora elegante que havia sido despojada de suas economias pela neta viciada. Seu Francisco, um senhor com problemas de saúde que foi abandonado pela família após vender a casa para ajudá-los. Dona Emília, cujos filhos a mandaram para um asilo contra sua vontade. As lágrimas corriam livremente, não apenas pelas suas próprias dores, mas pela empatia que sentia pelas dores dos outros. Ali,
naquele espaço seguro, ela não era a única. Não era um caso isolado de ingratidão. Ela se sentia compreendida, acolhida. Eu sou Sofia, ela finalmente disse, quando chegou sua vez de falar. A voz, no início, era um sussurro trêmulo. Eu dei tudo o que tinha aos meus 5 filhos. A casa, o sítio, a poupança. Eu os criei sozinha, com muito sacrifício. E agora estou sozinha, sem nada, esquecida. Eles não me ligam, não me visitam, não me ajudam. Eu me sinto um peso, uma coisa inútil. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram acompanhadas por uma raiva crescente, uma raiva justa. Mas eu não quero mais me sentir assim. Eu quero minha vida de volta. Um aplauso suave, mas firme, ecoou na sala. Eram os outros membros do grupo, seus olhos cheios de compreensão e encorajamento. Dona Alice, a senhora elegante, segurou sua mão. Coragem, minha querida. O primeiro passo é o mais difícil, mas a senhora está no caminho certo. Na semana seguinte, Dona Sofia já se sentia mais à vontade. No grupo, ela começou a se informar sobre os passos legais. Clara, a assistente social, a auxiliou a marcar uma consulta com um advogado da Defensoria Pública em São Paulo capital, o Dr. Ricardo Costa. A viagem seria longa, mas ela estava decidida. O Dr. Ricardo era um homem de meia idade, com uma postura séria, mas um olhar que transmitia confiança. Em seu escritório simples, mas organizado, Dona Sofia repetiu sua história, agora com mais firmeza, menos soluços. Ela apresentou os documentos que conseguiu reunir, as escrituras da doação, alguns comprovantes antigos de gastos, fotos de família. Dr. Ricardo ouviu pacientemente, fazendo anotações. Dona Sofia, a senhora tem um caso forte. O abandono afetivo e material pode sim levar à revogação da doação por ingratidão, especialmente em casos extremos como o seu, onde a senhora se viu em situação de vulnerabilidade. O usufruto vitalício, que a senhora tinha, garante seu direito de morar e usufruir dos bens, mas a propriedade foi transferida. Teremos que buscar a revogação dessa doação. A palavra revogação pairava no ar. Parecia tão grande, tão assustadora. É uma briga contra meus próprios filhos, doutor. Eu não quero magoá-los. Eu só quero o meu direito de volta, a minha tranquilidade. Entendo perfeitamente, Dona Sofia. Não se trata de vingança, mas de justiça. A senhora tem o direito de ter uma velhice digna, amparada. A lei prevê mecanismos para proteger a dignidade do idoso. Vamos notificá-los formalmente e tentar uma conciliação. Se não for possível, entraremos com a ação judicial. A perspectiva de uma batalha legal era aterrorizante, mas a ideia de permanecer na situação de abandono era ainda pior. Dona Sofia sentiu um arrepio. Aquele era o ponto sem retorno. Ela estava decidida a lutar, não apenas por si mesma, mas por todas as Donas Sofias do mundo que sofriam em silêncio. A faísca da dignidade havia se transformado em uma chama, e ela estava pronta para acender o que fosse preciso para reaver sua vida. A batalha legal de Dona Sofia foi, em sua essência, uma batalha silenciosa. Não houve gritos em tribunais lotados, nem testemunhas de impacto dramático. O palco principal era o seu próprio coração, e os adversários, seus próprios filhos. O processo se desenrolava em documentos, prazos e audiências de conciliação que revelavam a complexidade das relações familiares e a profundidade da indiferença. A primeira etapa foi a notificação formal. O doutor Ricardo enviou cartas aos 5 filhos de Dona Sofia, informando sobre a intenção de sua mãe de revogar a doação dos bens por ingratidão e negligência. As reações foram variadas, mas todas tingidas de choque e uma dose de indignação. Mariana, a advogada, ligou furiosa para a mãe. Mãe, o que é isso? Uma notificação judicial? A senhora enlouqueceu? Como a senhora pode fazer isso com a gente depois de tudo que fizemos? Sua voz era cortante, sem um pingo da doçura que Dona Sofia tanto tentava encontrar. Nós cuidamos da senhora, mãe. Estamos sempre preocupados. A senhora está sendo ingrata. Dona Sofia, surpreendendo a si mesma, respondeu com uma calma recém-adquirida. Cuidar? Filha, cuidar é ligar para saber se a mãe está doente, é vir aqui quando a mãe precisa de ajuda.
é estar presente. Não é só mandar uma cesta básica de vez em quando, ou me oferecer um apartamento para me livrar do trabalho. Eu dei a vocês tudo o que eu tinha. E em troca, ganhei o vazio. Ela desligou o telefone, as mãos tremendo, mas o coração estranhamente firme. Era a primeira vez que ela se posicionava de forma tão direta. Pedro, como sempre, tentou ser evasivo. Ligou choramingando, pedindo para a mãe desistir, prometendo que mudaria, que a visitaria mais vezes. Dona Sofia o ouviu, mas não acreditou nas palavras vazias. Filho, promessas não pagam contas nem curam a solidão. Se vocês tivessem me cuidado antes, não estaríamos aqui. Beatriz, a mais sensível, foi quem demonstrou um traço de culpa. Ligou para a mãe com a voz embargada. Mãe, me perdoa. Eu sei que a gente falhou. Mas essa briga não precisa ser assim. Dona Sofia percebeu a genuinidade em sua voz, mas sabia que um pedido de perdão não era suficiente para reparar anos de negligência. Não precisa, mas é a única forma de eu ter de volta o que é meu, filha. A única forma de vocês me enxergarem. Gabriel ficou revoltado. Mãe, a senhora vai me deixar na miséria de novo? Depois de tudo que a senhora me ajudou, a senhora faz isso? Sua preocupação era puramente financeira. Gabriel, o que eu estou fazendo é tentar ter a minha própria vida de volta. O que eu dei a vocês foi para minha segurança, não para me deixar na mão. Helena, a mais pragmática, respondeu através de seu próprio advogado. Um documento frio e formal negando qualquer negligência e defendendo que a mãe era livre e bem amparada. Isso doeu mais do que qualquer grito, qualquer acusação. Era a personificação da indiferença. A primeira audiência de conciliação foi um desastre emocional. Dona Sofia, acompanhada pelo Dr. Ricardo, sentou-se à frente dos filhos, que vieram acompanhados de seus respectivos advogados. O mediador tentou encontrar um terreno comum, mas o abismo entre eles era profundo. Os filhos apresentaram argumentos sobre falta de comunicação da mãe, suas próprias vidas atribuladas, e a ideia de que a mãe estava sendo manipulada pelo Dr. Ricardo. Mãe, a senhora não vê que estão querendo tirar proveito da senhora? Mariana tentou argumentar, apontando para o advogado. Dona Sofia ergueu a cabeça, seus olhos fixos nos da filha. Ninguém está me manipulando, Mariana. Pela primeira vez em muito tempo, estou sendo eu mesma, lutando pelo que é justo. A senhora sabe muito bem que a casa e o sítio valem muito, e a poupança que dei a vocês era a minha segurança. E eu não tenho nada. Pedro revirou os olhos. Mãe, a senhora não está desamparada. Nós sempre nos preocupamos com a senhora. Se preocupassem, estariam aqui. Não por obrigação, mas por amor. Estariam presentes. A senhora me deu seu usufruto, mas quem está vivendo a vida de vocês sou eu, sozinha, sem o que me foi prometido. O cuidado e a segurança. Nenhuma conciliação foi possível. A ação judicial de revogação da doação e reparação por danos morais foi iniciada. Os meses seguintes foram um misto de exaustão e empoderamento para Dona Sofia. Cada ida ao fórum, cada reunião com o Dr. Ricardo, cada testemunho prestado, de vizinhos que atestavam seu isolamento, de funcionários do centro de convivência, a fortalecia. No grupo de apoio, ela encontrava o alento e a força para seguir em frente. Dona Alice e seu Francisco tornaram-se seus confidentes, compartilhando suas próprias vitórias e desafios. Eles a incentivavam, a ouviam, a faziam rir. Dona Sofia começou a se permitir sentir alegria novamente. Pequenos momentos de felicidade que pareciam impossíveis antes. Começou a participar das atividades do centro, fazendo hidroginástica e aulas de artesanato, sentindo-se parte de uma comunidade. Os filhos, por sua vez, reagiam com uma mistura de incredulidade e fúria. A batalha legal expunha suas falhas, sua negligência, sua ingratidão aos olhos da lei. Eles se sentiam expostos e a vergonha se misturava à raiva. As raras visitas cessaram completamente e as poucas ligações eram para discutir o processo. A saúde de Dona Sofia, que havia definhado na solidão, começou a melhorar. A dor no peito desapareceu. Seus olhos recuperaram parte do brilho. Ela cuidava do pequeno canteiro de flores na frente de sua casa com mais vigor, sentindo o calor do sol em sua pele e o perfume das rosas que insistiam em florescer, como ela mesma. A casa,
embora ainda vazia dos filhos, começou a ser preenchida pela própria presença de Dona Sofia, por sua resiliência e por sua nova rotina de autocuidado. O Dr. Ricardo, vendo a determinação de Dona Sofia, foi incansável. Argumentou com base na jurisprudência, nos princípios de dignidade da pessoa humana e nas provas de abandono. A vida de Dona Sofia, antes invisível para seus filhos, estava agora sob os holofotes do judiciário, sendo minuciosamente examinada. A tensão era palpável. A decisão do juiz se aproximava, e com ela, o clímax da batalha silenciosa. Dona Sofia sabia que, independentemente do resultado, sua vida jamais seria a mesma. Ela havia encontrado sua voz, havia se reerguido. E isso, por si só, já era uma vitória. A batalha legal era apenas o meio para reaver o que lhe era de direito, mas a verdadeira vitória era a de sua própria alma, que havia se recusado a sucumbir no deserto da indiferença. A data da sentença chegou como um dia de prova. Dona Sofia, acompanhada pelo Dr. Ricardo, e para sua surpresa e conforto, também por Dona Alice e seu Francisco, que fizeram questão de ir até a capital para apoiá-la, entrou na sala de audiências. O ar era pesado, mas Dona Sofia sentia-se estranhamente calma. Não era a calma da resignação, mas a da certeza de que havia feito tudo o que podia, tudo o que era justo. Os filhos estavam lá, visivelmente tensos e irritados, sentados do outro lado da sala com seus advogados. O juiz, um homem sério de meia-idade, começou a ler a decisão. As palavras técnicas se misturavam, mas o cerne da sentença era claro como água para Dona Sofia. O juiz havia reconhecido a negligência e a ingratidão dos filhos. Pelo exposto, proferiu o magistrado. Considerando as provas apresentadas de abandono material e afetivo, a ausência de amparo e cuidado para com a outorgante doadora, Dona Sofia de Almeida, e em face da vulnerabilidade imposta à idosa após a transferência de seus bens, julgo procedente a ação de revogação da doação. Dessa forma, todos os bens, incluindo o imóvel e o sítio, são revertidos para a plena propriedade da senhora Sofia de Almeida. Adicionalmente, fixo indenização por danos morais, a ser paga solidariamente pelos réus, pelo sofrimento e angústia causados à requerente. Um suspiro coletivo preencheu a sala. Dona Sofia sentiu as pernas fraquejarem, mas as mãos de Dona Alice e seu Francisco a ampararam. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. Justiça. Ela havia conseguido justiça. Os filhos reagiram com uma mistura de fúria e incredulidade. Mariana tentou argumentar com seu advogado. Pedro balbuciou algo. Gabriel empalideceu, e Helena parecia em estado de choque. Beatriz, no entanto, permaneceu em silêncio, os olhos fixos na mãe, uma expressão de tristeza e talvez, finalmente, de arrependimento genuíno em seu rosto. Do lado de fora do fórum, o Dr. Ricardo sorriu, apertando a mão de Dona Sofia. Parabéns, Dona Sofia. É uma vitória importante, não só para a senhora, mas para muitos idosos no país. Dona Sofia abraçou Dona Alice e seu Francisco, as lágrimas molhando os ombros deles. Muito obrigada, meus amigos. Eu não teria conseguido sem vocês. Aquele dia marcou um divisor de águas. Dona Sofia, agora novamente proprietária de seus bens, sentiu um alívio imenso, mas também uma estranha sensação de paz. A indenização por danos morais, embora fosse importante, parecia secundária diante da restauração de sua dignidade. O dinheiro seria usado para garantir sua independência, contratar alguém para ajudar na casa e investir no que realmente importava: sua qualidade de vida. Os filhos não tentaram contato por um tempo. A vergonha e a raiva eram palpáveis. Mas Dona Sofia sabia que a vida não era sobre vingança. Era sobre reconstrução. Ela voltou para sua casa, agora com um novo olhar. O silêncio ainda estava lá, mas já não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da tranquilidade, da autonomia. Com o tempo, as coisas começaram a mudar sutilmente. Beatriz foi a primeira a procurar a mãe, não com pedidos ou desculpas formais, mas com uma visita inesperada, de coração aberto. Ela se sentou na varanda com Dona Sofia e, entre lágrimas, confessou sua dor, sua culpa e o quanto havia se deixado levar pela vida e pela influência dos irmãos. Mãe, eu sinto muito. Eu te amo, ela disse,
abraçando a mãe. Dona Sofia a acolheu, as feridas não cicatrizadas, mas a dor diminuída. Era um primeiro passo, e Dona Sofia sabia que perdoar não era esquecer, mas liberar a si mesma. Pedro, depois de um tempo, mandou uma carta, pedindo desculpas e admitindo seus erros. Ele não se tornou um filho presente do dia para a noite, mas o canal de comunicação se abriu, com uma promessa de mudança. Mariana e Helena mantiveram-se mais distantes. A derrota legal as atingira profundamente, mas em suas mentes, a mãe havia-as traído. Dona Sofia aceitou essa realidade. Não era possível consertar todos os laços, mas ela havia lutado pelo que acreditava, e isso era suficiente. Gabriel continuou focado em seus próprios problemas financeiros, mas as ligações para pedir dinheiro cessaram. A vida de Dona Sofia floresceu no recomeço. Ela contratou uma jovem simpática, Ana, para ajudá-la algumas vezes por semana com a limpeza e as compras. Ana se tornou uma companhia gentil, preenchendo a casa com conversas leves e risadas. Dona Sofia voltou a plantar em seu jardim, agora com a ajuda de Ana e de um jardineiro que ela podia pagar. As roseiras voltaram a exibir sua beleza, e os canteiros, outrora esquecidos, ganharam nova vida. No centro de convivência, Dona Sofia tornou-se uma voz ativa. Compartilhava sua história, não com mágoa, mas com a sabedoria de quem superou. Encorajava outros idosos a buscar seus direitos, a não se calarem. Ela se tornou um exemplo, um farol de esperança. Participava de todas as atividades, fez novas amizades verdadeiras e sentia-se plena, vivendo cada dia com um propósito renovado. Sua casa no interior, antes um refúgio solitário, tornou-se um lar feliz, cheio de lembranças e de uma nova e vibrante presença, a dela mesma. Sentada na varanda em uma tarde ensolarada, observando o pôr do sol pintar o céu de Cerqueira César, Dona Sofia sorria. O cheiro de terra molhada e flores desabrochando preenchia o ar. A brisa suave tocava seu rosto, e ela sentia a paz que tanto almejara. A velhice não havia sido o desfecho de abandono que ela temeu. Foi sim o recomeço, o momento de provar a si mesma e ao mundo que nunca é tarde para florescer na própria história. Ela não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. A sua dignidade, recuperada e fortalecida, era a sua maior riqueza. E com ela, a certeza de que a vida, mesmo com suas dores, sempre encontra um jeito de nos surpreender com novos e belos amanheceres. Se a história de Dona Sofia tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância da dignidade e do amor, não guarde essa emoção só para você. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e comente abaixo o que mais te emocionou na jornada de Dona Sofia. Sua interação é fundamental para que mais pessoas possam se inspirar e se conectar com histórias tão poderosas como esta. E claro, se ainda não se inscreveu, clique agora para se juntar à nossa comunidade e não perder nenhuma narrativa futura.